Boa noite a todos aí, tudo bem? Fala aí, turma, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, animados? Animados? Tudo certo, professor. E você? Tava comentando com o Tamo Júlio bem, agora cara. aí, com esses dias e a Flávia. Falta tempo nesse dia, o dia tinha que ter umas 30 horas. Tô no ADM agora, tá corrido Mais ou demais. menos, mais Acho ou que menos, 24 cara. horas é pouco. Com certeza, cara. Pra você ter uma ideia, não tem nada a ver com vocês, né? A situação, mas ultimamente tenho dormido aí em torno de 4 horas por noite. Ontem eu bati o recorde de dormir 3 horas e 47, 10, 40, 45, uma coisa assim. 3 horas e 45. Fui dormir às 2 e pouco, quase, vou acordar 6 e 15, 6 e meia. Puxado, mas faz parte, né? É isso mesmo, professor, faz parte. Esse daí Com também, certeza. né? Não é um assunto recorrente, mas eu sempre converso em off com o Júlio aí. É sobre essa questão Aham. de prazo, né? Que a gente tem que atender, né? Na Tem. indústria mesmo aí tem que atender, você tem que entender da entrega, não importa como você vai entregar, você tem que Não, com entregar. certeza. E daí Você tem, você conciliar tem, tudo isso é você tem complicado. prazo, né? Você tem prazo, né, cara? Você tem prazo para entregar e não é 1.000, 2.000, né? 100.000, milhões, né? Uma planta parada aí. Então mas faz parte, fazer o quê? Tudo é desenvolvimento profissional. Tinha um chefe meu que falava que toda a pressão que a gente recebe é desenvolvimento profissional. Faz parte. É isso mesmo, professor, eu encaro dessa forma mesmo, assim. Essas coisas assim que acontecem na vida da gente, eu levo muito pro lado espiritual, assim. Sim, Você tem uma prova mesmo, é prova escrita, uma prova, uma aprovação na sua vida. realmente. Ali é o fato ali, é o start ali, ou você fortalece e cresce, ou você desanima e se abala, né? É assim que funciona. E a Exatamente. tendência é você tem que ver, tirar as coisas positivas de coisas negativas. Isso assim, né? Mas É, é lição. e nem diz, ou você consegue superar, né? Ou então você espana e não vai, né? Mas a gente tem que tentar aí trabalhar a mente da gente, principalmente a parte psicológica, né, cara? Que hoje em dia a indústria em si na verdade, tudo na vida, né? Mas voltando para a indústria aí, se não souber trabalhar teu psicológico, né? No horário da pressão, na hora do vamos ver ali, você acaba ficando meio louco, né? Então você tem que tratar que nem dizia um chefe meu, cara, você entrou na fábrica, você pensa na fábrica. Saiu da porta da fábrica, esquece a fábrica. Você tem família, você tem, né, tua vida social. É, vida social nem tanto. É só o Em vida convívio social nem mesmo. tanto, né? Não, mas é em tudo mesmo, professor. Mas é isso aí, esse termo que você usou aí, o Eduardo aí, o Zé sempre falava, para explanar. É que na verdade é É, nessas horas mesmo que você vê ali que você se transforma, né? Tudo é lição, eu vejo dessa não, forma. com Faz parte certeza, para com moldar. certeza. Exatamente, cara, faz parte pra mudar. E nada vem fácil, né, Antônio? Nada vem fácil, velho. Não adianta, você tem que ralar pra ter, senão não, nada vem fácil. Esperar mais uns 3 minutinhos e a gente já entra e já abre aí os slides. Vamos finalizar a parte de temperatura hoje. Tranquilo.
partir do semestre que vem, a partir do semestre que vem, vocês já têm disciplina de TCC 1, né? Oitavo, né? Acho que sim, professor. Vou falar a verdade para você, eu tô tão por fora da matriz e dessa grade aí, que se o que cair aí, a gente tá fazendo. Que nem Mas, o que vier, nós estamos dentro. é, mas provavelmente a Flávia comentou, fez um comentário com a gente mesmo. Acho que ela falou que tem. Eu tô por fora do planejamento da grade aí. Eu confesso para você que é uma coisa a menos, assim, que eu vejo. O que aparece, a gente tá fazendo. Até por um lado, como quem diz, até por um lado é bom, né? Pra não ficar ansioso antes do tempo. Ou então, professor, Fala, aproveitando, Julião. beleza? Chegado, cara. Você Tamo aí na luta. terminou a lista já ou não? A qual delas? A alimentação? Tô botando pressão, velho. É pressão. Eu fiz até o 41. Domingo eu peguei meio-dia, eu tava falando pro Antônio hoje, fui largar meia-noite do domingo, Rapaz, assim, né? Porque tem que aproveitar o final de semana, professor, senão eu tava vendo vocês falar e eu também tava ultimamente indo dormir 1h30, 2 horas, 2h30 e acordando eu 7 sei, horas. eu sei muito bem, né? Porque nós conversávamos de Pois madrugada. eu incomodar você aí de 2 horas, 3 horas da manhã. Daí Isso. tava me fazendo mal. Eu ouvi vocês comentando, Não dá, cara. realmente concordando. Daí eu achei mudar meu método de estudo, deixar para sexta, sábado e domingo, então, nos trabalhos. Não dá, pô. Não E dá daí pra tentar ir pilhar, dormir não, cara. mais cedo. Não dá Tentar pra dormir pilhar, mais não. cedo durante a semana. Aham. Só que, igual hoje até mandei no um grupo nosso aqui, né, do Antônio, Aham. com a Flávia. Aham. Hoje já mandaram mensagem que estão todos convocados para trabalhar sábado e domingo, lá no Preparo de Madeira, Monte Alegre. Que nem disse, estão todos intimados. Isso, já. O cara foi bem claro no WhatsApp lá, o supervisor. Desmarquem o que vocês Aham. têm Aham. marcado, mas fazer o quê? Então, professor, Você. eu fiz, falta o último só, o 42 lá, que é mais demoradinho um pouco lá, olhar lá aquela simbologia. Aham. Não, mas que bom que tá saindo aí. Agora tem que pegar os trabalhos também, em paralelo, e fazer o Vai dar quê? tudo certo. Vai. Tem que dar, né, professor? Dá, no final tudo dá certo. Se não der Não, certo, é que não mas chegou no final ainda. o que eu ia comentar é o seguinte, igual o Antônio falou que tá meio de fora, assim, com a grade, realmente é que também é devido ao Covid, né, a aula, assim, meio EAD, é difícil manter, assim, uma bela informação. Sim. Mas uma coisa que não dá para cair no esquecimento é sobre o estágio, né? Esse dia eu comecei a Também. cogitar esse assunto, entrar em contato lá com a Flávia, com a coordenação, e daí eles me falaram que a partir do sexto período já está disponível para fazer o estágio. Mas Sim. daí tem uns passo a passo lá no campus, uma papelada, fica o critério do Tem. aluno procurar a Tem que empresa. validar certinho. Isso, tem que ver se a empresa que vai fazer o estágio é conveniado com a FATEC. É. Então tem mais esse assunto também aí que temos que levar em paralelo, senão deixa para tudo para a última hora, daí é TCC, é estágio. Daí bomba, cabeça bomba. Mas tranquilo, fechou, professor. Vamos pra cima então, Voltar pessoal. lá. Vamos abrir aqui da continuidade. A gente terminou a parte de termopar e vamos continuar agora aí. Vou compartilhar com vocês aqui. Pra gente fechar essa parte de temperatura. A gente falou dos termômetros, né? Tipo dos termômetros bimetálicos, termômetros a gás, né? A gente iniciou termopares, aí a gente viu a parte da junta metálica do metal
cliente metal frio, liga, né? Que você tem. Os tipos de thermopares, beleza. Acho que agora começa a falar em termorresistência, né? O professor falou aqui, né? Ele chegou a começar a falar sobre termorresistência. Não lembro agora, cadê? Acho que eu cheguei a falar isso aqui, ó. Foi termistores que eu falei. Então vamos dar um F5 aqui. Então aí, pessoal, vamos continuar então falando sobre o controle de malha de temperatura, né? Então um parênteses aí que eu quero fazer com vocês, que eu fui tomar banho ali já hoje e percebi uma situação, não sei se eu já cheguei a explicar para vocês, não. Dentro da nossa casa, principalmente em relação a controle de malha, querendo ou não, a gente consegue fazer uma analogia do a gente em tomar banho, em utilizar o chuveiro com uma malha de controle manual. Concordam comigo ou não? Onde você tem uma variável manipulada, né, que é o controle de temperatura, né? Onde eu tenho aí um set point envolvendo o processo do banho, né, onde eu tenho uma variável manipulada, onde eu tenho um controle do processo, né? O que é o processo? É tomar o banho em si, né? Onde eu tenho aí a minha variável do processo, certo? Então, assim, quero que vocês me falem o que vocês entendem em relação a essa, tipicamente, a esse processo ali do controle de temperatura, né? Quem que, no banho, quem que é a minha variável manipulada? Quem que é meu set point, né? Quem que é a minha PV, né? E o controle de processo em si, a gente sabe que é a temperatura. Então, quem que é o transmissor de temperatura e quem que é o elemento primário que está fazendo essa medição? Então, vejam aí cinco itens aí que envolvem o controle de processo de um banho, né? Então, rapidinho, em 2 minutos. Nem que falem errado, não tem problema. A gente tá aqui para aprender. Mas é de um controle simples que eu faço no meu chuveiro, né? Que eu consigo levar isso lá para dentro da indústria. Então, quem que são os meus itens? Quem que é meu PV? Quem que é meu SP? Quem que é minha MV? Né? Quem que é meu transmissor de temperatura? E quem que é o elemento primário que está fazendo o controle de temperatura? Rapidinho, um de cada vez. O que faz a leitura de temperatura é a pele, né, professor? Daí o que faz o controle são as mãos. O que você controla é a resistência do sistema, no reostato lá, mais resistência ou menos resistência. Justo. E de acordo com a potência, né? Você aumenta a potência tem essa relação. Eu sei que você controla daí a resistência ali, o reostato. Eu acho que é isso, controla o reostato para controlar a temperatura, para ativar na temperatura. E, consequentemente, para ativar na potência, daí ativa a temperatura. Acho que é isso. Isso. A gente consegue comparar. É isso aí, Antônio. É isso aí, cara. O caminho é esse mesmo, com certeza. Mas, assim, é só uma relação que a gente também consegue fazer. Vocês mesmos sabem. O que vocês fazem
para a temperatura esquentar quando está no frio, o que vocês fazem com a variável manipulada, que é a torneira ali? Restringe um pouco a passagem do fluido, professor, que seria a água. Isso, Júlio, excelente, cara. Restringe o quê? A passagem de água. Quanto mais vazão de água eu tenho, é menos tempo que a água tem de ficar em contato com a resistência, com a temperatura. Então, se eu abrir pouco o chuveiro, a água vai cair mais lenta e tende a minha temperatura a subir. Por isso que no frio, vocês abrem pouco o chuveiro, né? Para a vazão de água passar menos água, menos vazão na tubulação, né? Para ter mais tempo, né? Que seja milissegundos ali, que a água passa ali, para esquentar mais. Então, minha variável manipulação. Pode falar. Você fala do chuveiro sem ter aquele sistema de controlar a temperatura pelo próprio chuveiro? Tem alguns chuveiros que você consegue regular a temperatura como se fosse, sei lá, um voltímetro ali, alguma coisa que aumenta a voltagem do chuveiro. Vamos considerar sim, mesmo. Vamos considerar um controle. Aquele de três opções, no caso, você fala? Pode ser. De 3 opções. Mas vamos dizer assim que o controle ele está sendo o controle manual, né? Não que não seja o manual, que você seleciona ali a tua resistência. Mas você está controlando a temperatura em relação à vazão, não em relação à chave seletora de temperatura. Porque você pode colocar lá no inverno, lá em cima, selecionar as 3 opções do inverno lá, as 3 opções, inverno, verão e frio. Se você colocar lá no inverno, você também consegue controlar se a água está mais quente ou mais frio manualmente pela tua variável manipulada, teu registro ali, né? Então, se abrir o máximo de água estando no frio, né? Você utilizando a resistência por completa, mesmo assim você consegue controlar qual a temperatura, entendeu? Porque você vai controlar a temperatura em função da vazão, entendeu? Então é uma analogia simples, né? Uma analogia que vocês podem, de uma certa forma, explicar caso caia, para vocês explicarem como funciona o controle de um processo, né? Então é bem interessante vocês conseguirem. Mas o set point, quem vai determinar o set point? Quem que está controlando o processo manual? É eu, né? Então eu vou determinar qual que é a temperatura, né? Eu não consigo ter o sensitivo ali é minha pele, beleza? Mas eu não consigo dizer ali se aquela temperatura, né? Eu não tenho um instrumento que vai medir a temperatura. O instrumento que está medindo a temperatura é minha pele. Eu só vou saber se está me queimando ou não. A gente não consegue colocar a mão, né, colocar a mão na água assim e dizer, isso aqui está com 25 graus, isso aqui está com 50 graus. Você só consegue determinar e saber que está acima de 100 graus a temperatura de uma água porque ela entra em ebulição. Ela se torna passar do estado líquido para gasoso. Daí você consegue. Aí isso é comprovado, a gente sabe. Quando você está esquentando uma chaleira d'água e está saindo vapor, você consegue entender que aquela temperatura pode estar acima de 100 graus. Só isso. Mas você não tem um instrumento ali, a não ser a tua pele sentindo qual é a temperatura. Beleza? Vamos entrar lá então em termorresistência. Fica aí mais ou menos uma ideia bem simples aí para vocês entenderem que até o controle de processo manual a gente consegue fazer aí, né, tomando um banho. Então vamos lá, a gente deu continuidade na parte da temperatura, pessoal, né? Então o que é aí uma termorresistência, né? Acho que eu já falei isso aqui, mas vou falar rapidinho de novo. Então, um dispositivo de medida de temperatura resistivo. É um resistor que muda o seu valor de resistência em função da temperatura, geralmente um metal, de custo menor, robusto e alta faixa de temperatura, de menos 180 a 600 graus. Geralmente tem ser empregado a platina, devido à sua linearidade e estabilidade. Os principais metais empregados são ligas compostas por níquel e platina,
com várias faixas de medida e de custos. PT100, PT1000, NI100 e NI1000 são exemplos de termorresistências. Um tipo bastante difundido em RTD é o PT100, mais utilizado na indústria. O PT100 tem resistência elétrica de 100 watts, a temperatura em 0 graus. Circuitos eletrônicos ou em ponte de Wheatstone são usados para determinar a resistência dos RTDs. Esses podem apresentar 2, 3 ou 4 fios, certo? Os mais empregados aí são a 3 fios, tá, pessoal? Que é utilizado na indústria aí, certo? As termorresistências é um sensor que permite conhecer a temperatura do meio, recorrendo à relação entre as resistências elétricas de um material e sua temperatura. A maior parte das termorresistências são feitas de platina. São também utilizados outros materiais como, por exemplo, o níquel de fabricação. PT100 e PT1000 são sensores de RTD amplamente utilizados em aplicações industriais, construídos com liga de platina com 100 ohms e 1000 ohms a 0 graus, respectivamente. O coeficiente de variação de resistência com a temperatura mais usual é de 0,385 ohms por grau Celsius, desculpa, que resulta em uma resistência de 138,5 e 1.385 a 100 graus. Ou seja, um exemplo que o professor já tinha dado, se você tem um controle de processo, e a tua temperatura está em 100 graus, você consegue, né, com um multímetro ali em escala de resistência, verificar bem certinho qual que está a sua temperatura, né? Existe uma tabela, como o professor já deve falar para vocês, né, que vocês conseguem identificar aí a temperatura em qual o valor de resistência. Essa norma que também divide os sensores PT100 em duas classes, A e B, em função da tolerância máxima de variação, tanto nos modelos de fio bobinado quanto nos modelos de filme plano, onde uma película de platina é depositada por sputtering em alto vácuo sobre o substrato cerâmico. E estabilidade em altas temperaturas é uma constante. Então tá aqui as duas classes, tá, pessoal? Né? De PT100, né? Vocês conseguem observar aí a variação quando eu tenho a variação da minha temperatura, né? Em relação à escala, vocês podem ver aqui, ó, aquele que o professor falou em ser um range em 100 graus, né? Não sei se eu consigo enxergar bem aqui ou não, mas em 100 graus eu tenho uma resistência de 138,51 aproximadamente, tá? Isso aqui vai ser decorrente aí a variação da minha temperatura, né? E a minha resistência. Variou minha temperatura, varia a minha resistência, certo? E aqui a classe das duas rampas, né, para classe A e classe B. Ah, professor, mas qual que tem mais precisão, né? Então vai depender disso aqui, pessoal. A classe A, ela tem uma variação de resistência menor que uma variação de resistência para classe B, né? Mas os dois são aplicáveis, tá, pessoal? Isso aqui é característica aí, muito pouca diferença de erro, certo? Mas classe A aí é o mais preciso. São tipicamente aplicados na medição de temperatura entre menos 200 a 600 graus, tendo precisão superior aos termopares. A relação resistência e temperatura é definida pela norma 13773 de 2008, sendo também não linear. Por serem sensores resistivos em sua instalação, a resistência dos cabos de ligação pode induzir ao erro de medição, especialmente o PT100, que tem menor variação da resistência com a temperatura. Para contornar esta limitação, usualmente são aplicados circuitos a 3 fios, que permitem a eliminação de efeitos de resistência dos cabos, dentro de certas condições. Circuitos a 4 fios são mais utilizados aí, tipicamente para aplicações em laboratório, onde você tem que ter aí uma precisão maior, né? Tem que ter uma garantia maior, né? Para você fazer aí as análises em laboratório, certo? PT100, pessoal, a 3 fios e a 4 fios, nada mais, o terceiro e o quarto fio que tem no PT100, ele é aplicado como compensação, tá? Como assim compensação, professor? Então eu tenho ali, vocês vão ver uma foto que eu vou mostrar depois para vocês ali,
vocês têm a aplicação de PT100 com 3 fios, né? Onde você tem o primeiro e o segundo fio, que é a ligação da resistência, e o terceiro fio ele já entra como compensação. Vamos supor, com 2 fios ele está dando aí um erro de menos de 2 graus, né? O terceiro fio ele vai fazer uma compensação em cima do meu PT100 e ele vai abaixar esse erro, né? Então tende a ser mais preciso. Então aqui o professor tinha comentado, né, as resistências aí em relação ao instrumento, né? Vocês vão ver na fotinha ali que eu tirei, na prática aí, como que é um PT100 por dentro dele, tá? Então aqui está um exemplo do PT100 a 3 fios, onde tem as 3 resistências, e quem vai variar é entre o 1 e o 2, né? O terceiro fio é só a minha compensação. Considere a corrente aplicada no PT100, o R, o valor da resistência dos cabos, e R, resistência do PT100. Tensão 2 são conhecidos. Fica determinado o valor de R e R. Né? Ali só está mostrando ali, aqui ele só está comentando só sobre esse circuitinho aqui, o que ele fez, como ele é, certo? O cabo recomendado para a instalação do PT100 é um cabo blindado, né, 4x26 AWG, com malha, certo? A malha deve ser ligada em um único ponto de aterramento da instalação. O cabo deve ser instalado em um eletroduto metálico aterrado, inclusive por sinais de sensores. Eu pelo menos, pessoal, a maioria dos PT100 que eu peguei, que tem cabo aí 4x26 AWG com malha, é muito raro aí a gente ligar a malha, tá? O fabricante recomenda aí, mas não vi dar muita diferença de temperatura aí, ou falta de leitura aí, por aterramento em elementos primários de temperatura, tá? Mas, se tem, é para usar. Desculpa, pessoal. Termistores, né? São semicondutores que variam a resistência em função da temperatura. São fabricados com óxido de níquel, cobalto, magnésio, sulfato de ferro, alumínio ou cobre, né? Isso aqui, pessoal, ele já é voltado um pouco para a área de eletrônica, tá? Em placas eletrônicas, aí, onde você tem que fazer a controle da temperatura do circuito, é utilizado aí os termistores, certo? Não é aplicação para a gente aí em controle de processo industrial, só para vocês terem mais a curiosidade em saber, certo? Apresentam como característica baixo custo e sensibilidade. São restritos a temperatura menores a 300 graus. O tipo mais comum é o NTC, que se caracteriza por reduzir a resistência à medida que a temperatura aumenta, ou seja, um coeficiente de variação de temperatura negativo. O modelo no PTC, o aumento de temperatura faz com que a sua resistência aumente. Tem custo maior e por isso apresenta-se em menor variedade comercial, certo? Então, assim, pessoal, vamos observar em controle de temperatura aí, né? A gente tem sensores termopares, tem sensores PT100 e PT1000, tem termistores, né? Porém, também tem transdutores de temperatura, né? Um pouquinho para frente vocês vão ver os modelos aí, um dos modelos que é transdutores de temperatura, né? Então, existe tanto transdutor de temperatura, transdutor de pressão, transdutor de controle de vazão, né? Então, é aí só para lembrar aí em relação à temperatura, que são esses 3 elementos, tá? Vocês estão me ouvindo, hein, pessoal? Não estou com a tela de vocês aberta, só me confirmem se estão por aí. Positivo, professor, estamos ouvindo. Beleza, obrigado. Então, pessoal, construção mecânica aí de um PT100, né? De um PT100 aí utilizando um transmissor de temperatura.
As necessidades e particularidades de cada processo, tais como faixa de temperatura, fluido e sua forma, superfície, abrasividade, líquido ou gás, dimensões, forma de fixação, conexão, atendimento à norma, entre outros, dificultam que seja estabelecido um formato de sensor que atenda a qualquer processo. Assim, para o pleno atendimento e medições satisfatórias. É necessário conhecer algumas condições mecânicas que são possíveis de uso, segundo as exigências de cada processo. Então, está aqui um modelo utilizado aí na indústria, onde eu tenho meu elemento primário, vocês vão ver para frente, tem só para mostrar para vocês, e tem aqui a parte mecânica do meu transmissor, temperatura e elemento primário, e aqui o meu transmissor em si, certo? A haste, pessoal. O elemento sensor, né, o elemento sensor em si, é responsável pela medição de temperatura. Na maioria das vezes fica protegido dentro de uma haste, também chamada de bainha, né, que fica lá dentro, certo? A haste deve ser dimensionada para que seu comprimento permita alcançar o mais próximo possível do ponto-alvo de medição. Então, assim, eu já peguei processo, pessoal, que estava dando erro. Não é que estava dando erro, estava marcando uma temperatura que não era coincidente, não estava coincidindo com o processo, né? Então, você tem uma tubulação lá, onde você tem, né, vamos supor que você tem um tanque. Você tem um tanque, né? Eu estou fazendo o controle. Estou fazendo o controle de processo aí do meu tanque, certo? Estou controlando aí o meu nível da minha água que estaria no tanque, certo? Onde eu vou ter um PT100, né? Que está fazendo a leitura. Vamos supor que eu quero saber a temperatura, né, no centro aí do meu tanque, né? Preciso saber a temperatura no centro do meu tanque, né? Então, já peguei processos industriais aí e na hora que você foi utilizar aí verificar o controle do processo, a haste que tinha que fazer a medição da temperatura. Vamos ver aqui tá um cara, aqui tá outro. Esse PT100 que estava instalado, ele estava fora ainda. Não estava com a haste. A gente não vai conseguir avançar para as coisas mais né? pegadas, práticas. Eu queria saber a temperatura, então, vamos supor que eu queria saber a temperatura do meu processo, ideia, tá? Né? Vamos dizer que aqui eu precisava fazer a leitura de aproximadamente 180 graus. Não vai dar para fazer. Vamos dizer. E daí a ideia é depois você pegar, o nono, desse perigo, vocês fazerem manutenção, daí lá dá para fazer algumas coisas mais práticas. Eles podiam ter equilibrado essa matéria de automação junto com as de eletricidade e instrumentação. Com certeza. Não tirado a vibração. Não se apegue a valores fixos. Então eu precisava medir a temperatura que é de 180. 20 horas, vamos dizer assim. Aparelho do meu tanque. Só que dessas 40 não é bem 40, né? Onde estavam os pontos, fica menos de 40. 180, que era o valor certo. Porque você tem prova. Né? E no meu tanque aqui, estava medindo 150. Né? Então, quando você foi lá e tirou a haste, né? Vamos imaginar que isso aqui não tem, tá, pessoal? O de cima não tem, só tinha o de baixo. A minha haste, ele estava com um tamanho errado. Avançar para as coisas mais o processo às vezes coincidir, tá? Então, às vezes acontece essa situação de você pegar processo industrial e onde está marcando errado, né? Ou variando a minha temperatura, né? Que pode ser essa situação de do lado da aba roxa, de não estar com a haste correta. Às vezes Tem que ficar bem atento em relação a
qual modelo de haste utilizar, certo? A haste deve ser dimensionada para seu comprimento permitida alcançar o mais próximo possível do ponto-alvo de medição. E a escolha do seu material é dada em função da temperatura do processo e do fluido a serem medidos, visando sempre os melhores tempos de resposta e a agressividade do ambiente de medição. Podem ser confeccionados em aço, né, latão, níquel, carbeto de silício, aço, cromo, entre outros, certo? Já peguei situações também em caldeira, pessoal, que esse cara aqui, ó, essa haste, ela não era específica, né, ela era desses materiais de latão, níquel, aço, e não era um material específico para medição. Então, na hora que a gente tirou, né, a haste em si, estava tudo torto aqui, ó, tudo danificado, porque a temperatura elevada da caldeira fez com que isso que danificasse, né, queimou tudo aqui, ó, ficou preto a haste inteira, né, por isso que não estava fazendo a medição. Então, é falta, às vezes, de especificar qual que é o correto, a correta haste, correto elemento de medição, né, e em si o elemento primário, o PTC, que vai ser utilizado aí, né, na caldeira, ou o thermoquartz. Conexões ao processo. Para uma boa fixação no ponto de medição, os sensores podem ser dotados de rosca, flange ou outros acessórios como baioneta, buses e até ímãs, certo? O que é mais visto na indústria hoje é os por rosca, certo? E os flangeados, tá, pessoal? Tem os dois modelos aqui que eu já vi na indústria, certo? Mas não que os outros não têm. O cabeçote tem por objetivo proteger os terminais de ligação do sensor e facilitar sua conexão ao instrumento de medição. Podem apresentar tamanhos distintos e, assim como a haste do sensor, podem ser confeccionadas em materiais como alumínio, o mais usado no ambiente industrial, e também em aço inox, baquelite e ferro fundido. Para o atendimento de normas sanitárias ou conferir maior resistência, como o cabeçote tem a função de proteção, ao escolher entre um modelo ou outro, leva-se em consideração também o ambiente onde o sensor será instalado. Então tem que ver bem isso aí também, tá, pessoal? É um critério bem importante, de você saber aonde que você está instalando aí o teu transmissor, né? O teu elemento primário sensor, para não ter, né, futuros danos aí, né, dependendo do processo. Você está medindo aí uma linha de soda, um exemplo, você tem uma criticidade maior, uma criticidade mais que tende a danificar o teu instrumento, né? Então você tem que ficar bem atento aí qual o tipo de cabeçote, qual é o tipo de haste que você vai utilizar no teu processo, certo? Continuando ali, pessoal. Ou seja, se ele servirá apenas, no caso ali, como o cabeçote tem a função de proteção, ao escolher entre um modelo ou outro, leva-se em consideração também o ambiente do sensor a ser instalado. Ou seja, se ele servirá apenas para o abrigo de intempéries ou de ambientes agressivos. Cabeçote é prova de tempo. Ou áreas classificadas. Cabeçote é prova de explosão. Então, aqui, ó, dois modelos para especificar para vocês aí, né? Tem diferença, né, pessoal? Um que é de inox e o outro é de latão, né? De ferro fundido. Então, tem que ver bem certinho qual que é a especificação, qual que é o ambiente para você utilizar isso aqui. Quando você vai fazer a construção do processo industrial, né, o que você vai trabalhar, a planta está processando o quê? Né? Está processando, fazendo um processo onde você depende de ácido, você depende de soda para fazer uma SIP, né, uma limpeza do tanque, depende de água quente, né, então é tudo influenciável. Eu já peguei situações, como eu falei, que na haste aqui, no fosso, que vocês vão ver para frente, dependendo do que estava sendo feita a leitura, né, vamos supor, soda, corroeu e fez um furo aqui e detonou inteiro o meu instrumento, certo? Então é bem característica de processo aí. Os cabos. Normalmente, quando há um cabeçote de proteção, temos um cabo para conexão do sensor ao instrumento de medição no final da haste.
Para escolher um melhor cabo, devemos considerar algumas características do ambiente onde ele será instalado, tais como temperatura, umidade, abrasão, tração mecânica, contato com óleos, graxas e outros componentes. Alguns dos materiais que são utilizados para a isolação dos cabos são fibra de vidro, teflon, silicone e PVC. Os cabos de extensão e compensação de termopares devem seguir as mesmas considerações no momento de sua especificação. Né? O professor mostrou aquela tabela de cabos lá, certo? Qual que é o correto a ser utilizado, certo? Para termopares, tá, pessoal? Para PT100, nós utilizamos o cabo... Qual que é o cabo? O cabo blindado 4x26 AWG mais amado, certo? Cabos coloridos, onde tem os tipos de material que são feitos, é para termopares, certo? Então, o posto de proteção. O que é o posto de proteção, né? O professor tinha comentado com vocês, né? Como que eu vou tirar aí como que eu vou tirar um elemento de temperatura do meu tanque, né? Se eu tirar aquele elemento, vai vazar tudo que está no tanque, né? Então, o fosso já faz essa função aí de você ter instalado ele, né? Como se fosse realmente uma bainha, onde você tira o elemento de dentro, né? Tira o elemento de dentro, você pode abrir o teu PT100 pode tirar ele dali, que tem uma proteção, um flange com esse fosso lá dentro, que não deixa sair o líquido que está dentro do tanque, certo, pessoal? Por isso que existem esses fossos aí. Geralmente, todo o processo industrial aí tem esses fossos, tá? Fazendo com que eu consiga verificar aí retirar o instrumento aí para calibração de uma forma segura, impedindo aí que não ocorra aí um acidente ou vazamento de líquidos aí do processo. O posto possui função similar de uma haste sensor, e seu dimensionamento deve considerar os mesmos critérios. Quando utilizado, o poço fica em contato com o fluido a ser medido. Ele também serve para vedar o reservatório, foi o que o professor falou, né? Manter a estanqueidade do reservatório e facilitar a substituição do sensor quando necessário. Uma vez que o fosso se toma de medição do processo, não haverá necessidade de esvaziamento do reservatório ou de manobras de fluidos para serviços de substituição. A não ser que você esteja lá um tanque de soda, vamos supor, né, e mais de anos aquele fosso, né, mergulhado ali no teu tanque de soda, pode acontecer o risco de furar aquele fosso, tá, pessoal? Isso aí é muito critério de líquidos aí que são agressivos, né? Então, dependendo aí, pode acontecer a situação. Tem que tomar muito cuidado quando você vai retirar aí um instrumento de temperatura, né, da linha do processo, que você nunca vai saber. Teoricamente é para estar vedado, né, a passagem de fluido dentro desse fosso, mas pode acontecer de dar problema, certo? Pode ser fixados no processo por meio de solda, rosca ou flanges, certo? Então tá aí, ó. Modelos com rosca, certo? Isso aqui é fixado no tanque. Modelos com rosca, onde você tira essa rosca aqui, você consegue, né, tirar teu elemento. E modelos flangeados, né? Que é flangeado aí no tanque, vamos supor, né? Ou no processo em si, né? Na linha de processo aí, certo? Quando você quiser ter uma medição mais precisa, né? Pode ver esse último modelo aí que ele tem aí só um pedaço, né? De fosso aí, né? Porém, tem que saber aí onde você vai colocar, né? Porque querendo ou não ali, ele é um fosso, né? Você tem o flange ali, e às vezes pode ocorrer o risco de vazar aí líquidos por dentro desse flange, dessa tubulação, né? Então tem que ficar bem atento aí à questão do processo em si, do que você está medindo aí, do que você tem dentro do teu reservatório. Certo, pessoal? Então aqui, ó, como especificar seu sensor de temperatura? Sensores de temperatura, como especificar? Então aqui, ó, você tem o quê? Primeiro, qual o tipo de sensor de temperatura? Ele é um PT100? Ele é um NTC? Ele é um PT1000 ou é um termopar? Né? Então aqui você tem que especificar isso aqui, né? Segundo, qual que é o diâmetro, né, da haste que você tem que... O que você quer medir lá? O que o processo
diz, é um critério muito uma temperatura muito precisa que você tem que medir do processo, né? Então é especificar aí o diâmetro, certo? Comprimento, pessoal, comprimento, né, da haste, né? Tanto o diâmetro como o comprimento da haste. 4. Com ou sem rosca de processo? Com quais características, né, do tipo de rosca? Isso aqui já é mais característica mecânica, né, do construtivo aí da haste. 5. Com ou sem cabeçote, né? Qual o tamanho? Grande, pequeno, né? Qual é a especificação, né? 6. Sem cabeçote, qual o tipo de cabeçote? FFM, PVC, silicone, comprimento do cabo, né? Tem toda a especificação que vai ser determinada através do processo. 7. Outras informações. Necessita de conversor? O que é esse conversor, professor? Já que eu vou explicar. Sim, qual a faixa, né? Qual que é o range do instrumento? É de 0 a 190 graus? Qual que é o material da haste, né? O que está medindo no tanque? Para mim saber qual que é o tipo do material da haste, né? É aço inox, né? É latão, né? Então é característica aí muito do processo, tá, pessoal? Esse que necessita de conversor, o que é necessita de conversor? O conversor nada mais, nada menos do que é o transmissor. Né? Esse carinha aqui, ó, transmissor de temperatura, né? Eu tenho meu elemento primário, né? E tenho o meu transmissor. O que conversa com o meu CLP é o transmissor, tá, pessoal? Não é o elemento primário em si, tá? Certo? Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo certo? Me digam aí. Tranquilo, professor. Viu? Só me diz uma coisa. Pode falar. O que significa a sigla CLP? A sigla CLP? Isso. Controlador lógico programável. É o principal carinha aí que como é que eu posso dizer? Ele que é o responsável por toda a comunicação do processo industrial. É ele que trabalha, né? Os outros são operários dele, né? Ele que ativa tudo. Isso mesmo. Ele que é o cabeça do processo aí. Sem o CLP você não tem nada. Você não consegue controlar, você não consegue fazer nada. Ele é o cérebro. Ele é o cérebro do processo. Certo? Continuando lá, pessoal. Então, ó, o que é aquilo, né? Qual que é o conversor, né? Que ele começou. O conversor nada mais, nada menos do que ele é? É o transmissor de temperatura. Esse cara aí que vai conversar aí com o meu CLP, certo, pessoal? Ele que vai mandar a informação aí do campo, né, pro meu CLP, né? Então, o que é o transmissor de temperatura? Os transmissores lineares são equipamentos que realizam a conversão de sinal de um sensor em sinal elétrico, tensão ou corrente, né? Ou seja, pessoal, o meu elemento primário, ele está marcando a minha temperatura, né? Ele está lendo a minha temperatura. Mas o meu CLP, o meu processo, ele vai ler sinal de corrente, né? Então aí, um exemplo, sinal aí de corrente 4 a 20 miliamperes, né? A gente vai continuar lendo ali só para vocês entenderem, tá? Então, no ambiente industrial, são empregados nas mais diversas aplicações do setor de alimentos, né, saneamento, automotivo, agronegócio, para adequar o sinal do elemento de medição, a entrada analógica do equipamento, que realizará o controle ou indicação de processo. Certo? Lembrando que controle, temperatura, certo? Grandezas, né? Variáveis de processos são medições analógicas, tá, pessoal? Não consigo medir um controle de processo, né?
é de 0 a 100, o range do meu processo, eu vou ler de 0 a 100, né? Desde 1, 2, 3, 4, 5, 1,1, enfim, né? 0,5, de 0 a 100. Não é 2 estados, é uma variação analógica, certo? Uma escala que eu vou medir, certo? Os modelos com saída de corrente 4 a 20 são muito utilizados em situações onde o indicador ou controlador são distantes do sensor, a fim de minimizar perdas de sinal e, consequentemente, uma indicação divergente da medição real do sensor. Eu sempre trabalhei, pessoal, para sensores de temperatura PT100, eu vou ler a minha saída em 4 a 20, né? Para termopares, né, eu vou ler a saída em milivolt, né? Como a gente viu lá em cima, lá na última aula, a medição de termopares. Não se esqueçam, qual que é a principal diferença de medir temperatura por termopar e por termorresistência, né? Por PT100. Um tem a função de medir em milivolt e o outro tem a função de medir em miliamperes. Um em tensão e outro em corrente, certo? Então, tá aqui alguns modelos, tá, pessoal, que são empregados aí, né, de alguns instrumentos, né? Isso aqui é específico desses fabricantes novos, né? Mas só para vocês terem uma noção, né? Esse é um dos tipos dos modelos, né? Que tem aí, ó, a configuração para termopares ou PT100, certo? Você configura ele, né? Através de uma comunicação USB, através de um programa que tem da Novos aí. Qual vai ser o tipo de termopar ou PT100 que você vai, ou PT1000, né? Que você vai empregar no controlador, né? No controlador, aí no caso no conversor teu aí de temperatura, certo? Tem que sempre ter esse meio, tá, pessoal? Elemento primário medindo, né? Transmissor e CLP, certo? Existem termorresistências aí e CLPs que utilizam de uma forma direta, tá? Cartões de CLP aí que não precisa desse meio, desse transmissor. Você consegue enviar o sinal do elemento primário direto para o cartão do CLP, certo? Então, aqui, ó, esse carinha aqui, especificamente, ele tem ligação para PT100 de 2, 3 e 4 fios, né? Faixa de medição confiável, né? Uma precisão, né? Com faixa de 0,1%. Sua saída de corrente 4 a 20, né? Certo? Ou então para termopares de 0 a 10 volts. A alimentação, né, desse instrumento aqui é de uma fonte de tensão, né, de 10 a 35 volts em corrente contínua, certo? Saída ionizada com temperatura, né, uma resolução aí de saída para 2 microamperes, né, para 4 a 20. Então, isso aqui é característica desse carinha aqui, tá, pessoal? É um dos modelos. Isso aqui fica empregado, não, isso aqui fica dentro do painel, né? Tem lá tem lá meu painel, o meu tanque. Vamos voltar lá pro desenho lá do... Deixa eu ver se eu pego ali. Vamos voltar pro meu paint lá para vocês terem uma ideia. Então aqui, ó, vamos supor que eu estou fazendo a medição no meu tanque, certo? Porém lá no painel distante lá está empregado aí esse modelo de transmissor, tá, pessoal? Tá lá dentro do painel lá, né? Específico para esse cara aqui onde tá fazendo essa medição, certo? Então daí vai ter uma interligação, né? Dentro do meu painel, né? Vamos dizer aqui. Vamos escrever painel aqui, só para vocês ficar claro, tá, pessoal? Só em forma ilustrativa, tá? Painel elétrico, aí o painel com meus transmissores, né? Então você vai ter uma ligação aí até o... Vocês vão ver mais para frente, o professor vai demonstrar para vocês, né? Tem um modelo aí da próxima, então ele vai ter essa interligação aí do meu transmissor, certo? Até o meu elemento primário, tá? Aqui só para vocês terem uma noção, tá? Então o meu transmissor fica aqui, né? Então eu tenho aqui, quem que eu tenho, né? Vamos dizer que esse tanque aqui,
Esse tanque é o 35110, certo? Tô dando nome pros caras aqui, tá? Esse tanque aqui é o tanque 35110, né? Então qual é o meu instrumento, meu transmissor e meu elemento primário aí, né? Então eu sei que o meu tag da minha planta é 35111, né? Então vamos colocar 110, vamos colocar lá TT 15, certo? E o meu elemento primário, quem quer? 35110, TE, né? TE de elemento, né? TE 15. Então fica aí, ó. Meu transmissor, né? Lá no meu cabo lá, vou até virar aqui. Saudações, fãs de esporte, seja muito bem-vinda ao Guinness com a rodada dupla. Então no meu cabo aí que tá chegando no meu instrumento, eu sei que ele tá indo para um transmissor, né? Temperatura, e aqui lá dentro do painel lá específico tem aí o meu tag, né, dizendo do meu elemento primário, certo? Fiz errado ali, pessoal, desculpa. O meu elemento primário é esse cara. Então tá aqui o meu transmissor e tá aqui o meu elemento de medição. Então esse aqui é o tag, tá, pessoal? Então é desse modelo aqui de transmissor, certo? Onde você tem empregado aí num painel de controle, num painel de instrumentos e transmissores. Para esse modelo aqui, tá? Certo? Professor, Então, aqui... Oi, pode falar. você falou uma marca ali de aquele transmissor lá, qual era o nome mesmo? Holos? Mas aí, Novos. Tá. Isso. Relacionado à lista de exercícios, já me bateu uma dúvida aí por causa de uma questão que eu li lá. Aí, a gente vamos colocar três elementos nessa malha, três elementos aí. O elemento primário, o transmissor e o que faz lá o integrador. O integrador, os três elementos lá que vai mudar. Necessita ser todos da mesma marca? Ou uma marca conversa com a outra? Sendo as mesmas especificações, precisa ser todos da mesma marca? Não. Especificadamente, não precisa ser o mesmo fabricante, tá? Vamos supor lá, você tem aí um transmissor, um elemento de temperatura aí da Novos e um transmissor de temperatura da Yokogawa. Vai conversar da mesma maneira. Os caras vão conversar da mesma maneira, os dois carinhas aí, tá? Não precisa ser o mesmo fabricante, não. A fabricação, então, tem padronização. Padronização de comunicação de entradas e saídas entre eles, né? O que vai divergir é a aplicação. Isso, exatamente. O que vai divergir é a aplicação, tá? Exatamente isso. Certo? Então, não tem problema. Eu trabalhei em plantas aí que era uma salada mista. O elemento primário era SMAR, o transmissor era Yokogawa, né? O medidor de vazão era Endresshouse, parte de temperatura era Novos, então isso aí era bem variado. O que você tem que ter o critério é como que é a aplicação, que é padrão para todos, né? E onde você vai aplicar ele, certo? Beleza, pessoal? Então, um exemplo para vocês em um instrumento que está alocado aí em painel, tá, pessoal? Certo? Daí vem toda aquela característica do fluxograma, né, pessoal? E você vai ter ali, vamos supor, você tem lá um TE, né? Vamos supor um TT, né? Onde você tem ele que ele pode ser localizado em campo ou então ele pode ser localizado aí num lugar acessível aí pro operador, num painel, certo? Um exemplo, lugar acessível pro operador. Isso vai depender, isso aqui ele olhando o fluxograma, tá, pessoal? Certo? Questãozinha para prova aí, bem de boa vocês fazerem. Então vamos voltar lá, né, para dar continuidade. Certo? Então aquele modelo lá é colocado em painel, certo? Esse modelo aqui, pessoal, ó, esse aqui modelo é interessante aqui, ó.
ele também é um transmissor, né? Mas ele vai ser alocado aí dentro do meu aqui da parte do cabeçote, tá? Onde vocês têm o cabeçote aqui, ó. O cabeçote aqui dentro, ele vai empregado dentro do cabeçote, certo? É direto, já é um elemento direto. Se vocês olharem aqui ó, no Paint aqui, ó, ele já é direto, não tem esse cara, não tem esse cara, daqui já sai direto lá e vai pro PLC, né? Então, não tem esse cara aqui, tem um painel lá do PLC, lá um controlador, né, que vai dizer direto lá que eu tenho aí o meu transmissor já é empregado aí no CLP, certo? Ou PLC, tanto faz, né? Pra gente entender esse modelo. Já é tudo junto, né? Já vai direto lá para o PLC, o instrumento, o transmissor e o elemento primário, tudo junto aqui, ó. Tudo junto no cabeçote, certo? E é esse modelo aqui. É bem tranquilo, pessoal. Como funciona? Mesma situação, mesma questão aí, ó. Pode ver que aqui ele tem alimentação, né? Como todo transmissor tem, né? Alimentação de tensão de 24 volts aí, né? Ou uma fonte de tensão variável de 10 a 35 volts, né? Então, se tiver uma fonte que é variável e uma saída de 24, ele vai atender para esse instrumento, né? Você não pode ter uma fonte abaixo de 10 volts, nem uma fonte acima de 35 aí, né? Porque acima desse valor de tensão de corrente contínua pode ser que danifique o teu circuito integrado que está por trás desse instrumento aqui, certo, pessoal? Mesma configuração, configurar ele para quais os tipos de termopar necessita ou então para PT100, certo? Professor, aqui, pessoal, ó, isso pode falar. Quando acontece uma queda de energia na alimentação desses instrumentos, eles ficam descalibrados ou eles funcionam a bateria? De que forma? A alimentação deles. Perde sinal. Perde sinal de temperatura. Perde sinal. Mas quando volta a energia de novo, não fica descalibrado. Não perde calibração. Não, é muito difícil, cara. Eu nunca peguei a situação aí de dar uma queda de energia em planta aí e quando voltar o processo aí, afetar instrumento na parte de medição. Pode ser que você tenha uma oscilação de energia aí que você vai queimar de vez o instrumento, né? Mas perder a calibração por causa de uma queda de energia aí, por causa de um surto de uma subtensão ou uma sobretensão em cima do circuito, né? É muito difícil. Eu nunca peguei essa situação. Ou você perde de vez o instrumento, ou você consegue, né, utilizá-lo ainda sem ter a dificuldade de danificar ele. Certo? Só para concluir, cada instrumento desse ele precisa de um inversor de voltagem ali próximo para fazer a ligação deles? Eles já são acoplados já? Não, todo instrumento, pessoal, seja ele temperatura, vazão, nível, seja o que for, ele tem uma fonte de alimentação, tá? Que vai alimentar esse cara, uma fonte que vai alimentar todo o circuito, né? Ele vai especificar aí qual que é o modelo, certo? De uma fonte. Ele precisa de uma fonte de alimentação, só isso. Tranquilo? Vamos continuar. Então aqui, pessoal, ó, isso aqui é um transdutor de temperatura, né? Pode ver que ele já é mais específico, ele é mais para entrada de PT100, certo? Então ele fica acoplado, essa conexão aqui que vocês estão vendo, pode ver que ele é uma conexão parecida aí com uma conexão de solenoide, né? Então ele fica empregado no tanque, né? Onde você quer medir, certo? E ele já é mais específico, tá, pessoal? Ele já é mais para faixa aí de medição de temperatura aí de menos 40 a 85 graus, certo? O transdutor de temperatura, certo? Geralmente esse transdutor de temperatura ele já é mais adequado para onde você tem aí a ligação dele direto no cartão de um CLP, né? Então um CLP lá vai ter específico lá cartões, né, no meu quadro do PLC
vai ter específico lá entradas, onde eu tenho entradas e saídas, vamos supor, né, do cartão de CLT, né? Vamos supor, Ctrl+V, vamos dizer aqui. Vamos dizer que ele tem várias entradas assim, ó. Vocês vão aprender mais para frente sobre na parte de controle e automação. Então aqui no cartão, pessoal, do CLT, ele já tem entrada lá dizendo assim, RTD. Né? E é para faixa específica aí para transdutores, né? Onde você tem a especificação de... Vou tentar mudar aqui, se não travar tudo no computador. A faixa aí específico para transdutores, certo? Então você tem cartões lá de CLP que vai estar escrito dessa forma, certo? RTD, que já é a entrada aí de temperatura, certo? Daí já entra direto, vem aqui o elemento, já entra direto lá no meu CLP, né? Isso aqui ele fica específico dentro do painel, certo? Dentro de um cartão de CLP, dentro de um painel aí onde você tem esse cara. Vou dar um exemplo, certo? Então, esses transdutores, eles são específicos aí para temperaturas e com uma escala mais baixa, tá? Uma escala aí que não seja acima de 85 graus, né? E onde que são bastante utilizados isso aí, pessoal? Eu trabalhei em cervejaria e onde tem a parte de pasteurização de cerveja é bastante utilizada aí. Porque você pasteurizar uma cerveja, né? Ou pasteurizar aí uma linha de cerveja, é uma temperatura aí próxima de 80 graus, né? Então, esse transdutor de temperatura, ele vai me atender aí ao meu processo. Né? Então, é bem específico, tá, pessoal? É conforme a aplicação mesmo que você vai utilizar, certo? Isso aqui é um outro modelo de transmissor, certo? Também, ó, ele tem específico, né, que é entrada somente para sensor PT100, né? Não é para termopares, igual tinha esse outro específico aqui, ó. Ele é mais para entrada de PT100, né? Onde você vai ter aí a alimentação, né? Positivo e negativo 24 volts, né? Aqui ele já até diz a específico, a RTD 4A20, transmissor. E aqui a minha entrada do meu elemento primário, que é o meu PT100, certo? Aqui ele especifica, né, pessoal, conforme diz o processo, né, a faixa de medição de menos 200 a 650. Isso é característica aí do processo, certo? Conforme o processo vai especificar para vocês, certo? É assim, pessoal, vocês podem ver que são características assim de instrumentos, né, que tem que atender a minha faixa de range, né? Não é dizer que eu tenho um instrumento desse modelo aqui, né, e queimou esse cara, eu vou colocar lá um transdutor. Não vai me atender, né? Porque esse transdutor aqui, ele vai medir só 85 graus. E esse cara, ele me mede até 650. Né? Então, é muito específico, tá? Não é para controles aí de instrumentos de medição de temperatura, né? As faixas aí as bandas proporcionais aí de faixa de medição de range de instrumento, elas são mais criteriosas, tá? Diferente aí de um transmissor de pressão que você tem uma larga escala aí de range, certo? Então é um pouco característica aí do controle de processo de temperatura. Né? Hoje, dentre todos os controles de processo, né, onde envolve vazão, temperatura, pressão e nível, o controle mais preciso que eu preciso ter, né, o controle que tem mais dificuldade de ler é a temperatura. Né? Controle de pressão, vocês podem perceber que a resposta de nível, a resposta de vazão e a resposta de pressão, ela é muito mais rápida do que um controle de resposta de temperatura. Né? Você leva um determinado tempo para você esquentar a água na tua chaleira, né? E a abertura de uma torneira. Oi? Trazendo pro lado, no nosso lado do MA ali, entender o processo, nesse ponto que você está falando aí. Hierarquia de variáveis. O que primeiro a gente tem que saber lá é que na verdade é água, né? O início de tudo é água ali. Você tem que controlar o nível dos reservatórios lá do ETA, né? Isso. Certo. Controla lá o nível lá.
consequentemente vem do rio, com certeza, mas controla o armazenamento e tratamento lá no ETA. Do ETA faz o circuito daí, no caso o nível primeiro, daí faz vazão, né? Controla as válvulas ali, faz a vazão para chegar até a caldeira. Controla a vazão. Daí nessa vazão, controla daí automaticamente a pressão para ter a última variável desejava que é a temperatura, é isso? Isso, excelente. Mais ou menos essa E hierarquia. após isso, mais ou menos essa hierarquia. Porque assim, pessoal, se a gente for pegar aí desde o início do processo, a gente tem que iniciar o processo, né, com, no caso, uma vazão, né? Você vai ter uma água, né, reservatório de água, né, onde você vai pegar água, porque você vai ter que começar a iniciar o teu processo. Daí depois você tem que fazer o controle da vazão, né? Chega num processo lá numa caldeira, você tem que fazer o controle de nível de caldeira, né? Então caiu aí um exemplo numa caldeira, você tem as quatro variáveis, né? Você controla a vazão, você controla nível, você controla a temperatura e controla a pressão, né? Então todas elas estão interligadas, certo? Porque assim, ó, vamos supor que você vai puxar água lá do rio, né? Mas como que você vai saber eu sei que eu preciso de uma bomba, né, para puxar essa água lá do rio, né? Então eu não tenho que controlar a pressão da bomba, né? Quantos metros cúbicos, né, de vazão que está enviando, né? Então eu tenho que gerar uma certa pressão para envio dessa vazão aí para o meu processo, né? Então tá tudo interligado, na verdade, certo? Continuando. Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo aí, né, bem interessante de controle de temperatura, certo? Então vamos pensar da seguinte forma: eu tenho aqui, ó, o meu painel de controle, né, onde está aí o meu operador de painel, né, e no campo, né, tá aí os meus elementos de temperatura, né? Até vou pegar essa imagem aqui e vou levá-la para o Paint, quer ver? A gente conversar aí, vamos salvar esse cara aqui. Rapaz, tá muito. Vou fazer uma coisa só aqui. Vou pegar essa imagem aqui, vamos levar lá para a realidade do nosso Paint. Vamos ver se consigo aqui. Aí. Então aqui é o seguinte, ó, né? Eu tenho os meus três. Consigo enxergar aqui, não sei se vou conseguir dar um zoom maior. Então aqui, ó, tá meio borrado, mas dá para entender. Então eu tenho três controles de temperatura. Então vamos dizer aqui que eu tenho aí, vamos dizer que eu tenho um tanque, né? Eu tenho que controlar aí a temperatura do controle. Vamos dizer que eu tenho que controlar a temperatura aí do meu tanque de cerveja, né? Então o tanque de cerveja lá tá fermentando lá, certo? Vou pegar até uma cor meio parecida com cerveja. Vamos pegar até uma cor meio parecida aí, tá? É uma cor mais específica, ó. Vamos dizer que esse tanque é tanque de cerveja, né? Então ali eu vou ter três elementos primários, né? Que vai estar sendo feito o controle da temperatura. Vamos dizer que eu tenho aqui o controle. Vamos dizer que eu tenho esse controle, certo? Vamos dizer que eu tenho 3 pontos de controle. Vamos desenhar aqui rapidinho só para vocês terem uma noção, pessoal. Eu sou muito bom no Paint, mas é o que tem, o recurso que nós temos aí para tentar elucidar aí, tá? Então, você pode fazer. Então, tem 3 pontos de controle de temperatura do meu tanque, certo? Vamos dizer que eu tenho o controle. Vamos dizer que eu tenho o ponto A, tenho o ponto B e tenho o ponto C.
duelo com Stephen Curry, enquanto o Russell Westbrook no duelo com o James Harden pela maior média de assistências da temporada. Tem uma falta técnica do Alex Lamb, é um pivô de Washington. Então tá aqui, ó. Representando esses três caras que estão aqui, ó. Esses três elementos aqui, ó. Certo? Então tem a temperatura aí do ponto A, B e C, né? Esses três pontos A, B, C, o meu operador tem que enxergar lá, né? Vamos dizer que meu tanque, vamos dizer que meu tanque lá ele é o TQ, vamos dizer que é o TQ lá 2021, né? /10. Vamos dizer que esse cara aí é o tanque, certo? Então aqui tá o tag do meu tanque, certo? Então o meu operador de painel tá fazendo aí o controle de temperatura desse tanque, né? Então tá aqui tanque, certo? Então eu tenho aí o sensor A, B, C. A, B e C. Certo? Então isso aqui é o que o meu operador está enxergando, ó. Meu ABC, certo? Então ele tá, esses três transmissores, né? Esse aqui é a parte do transmissor, né? Que vai fazer a comunicação com o meu elemento primário, né? Então isso aqui são os meus TEs, né? Vamos dizer que são os meus TEs, certo? Vamos colocar aqui TT 10A, TT 10B e TT 10C. Esses caras aqui são os meus instrumentos, certo? Ah, professor, mas não é TE que tinha que estar ali? Vamos dizer que esse instrumento aqui já é do modelo daqueles redondinhos que é empregado junto já o transmissor junto com o elemento, certo? Então aqui, ó, ABC. Então tá os três transmissores aí, né? Então aqui ele vai uma fonte de alimentação, né? Tem que alimentar aí os meus três instrumentos, certo? Se eu der vai ficar meio ruim, vamos ver. Então tá aqui a fonte de alimentação, né? Que vai alimentar os meus instrumentos, os meus três sensores, tem o sensor A, B, C, certo? Aqui eu tenho um conversor, né, de sinal que sai do meu instrumento, né, da malha dos três instrumentos, né, e converte aí para leitura de temperatura aí no meu painel, no meu computador lá na sala de comando lá no SDCD, né? Então aqui eu tenho um comunicador HART. O que é esse comunicador HART, pessoal? A gente vai falar um pouquinho para frente sobre o HART, né? Porque nada mais do que ele é um programador, como eu posso dizer? Ele é não é um instrumento, ele é um comunicador que conversa com os meus transmissores, né? Vamos continuar dando nome aqui para os nossos transmissores. Vamos dizer que eu tenho uma temperatura de 100 graus, certo? Opa. Vamos dizer que eu tenho uma temperatura de 100 graus, uma de 120 graus, né? Vamos pôr mais próximo, 105 graus. E 110 graus. Não que seja isso, tá, pessoal? Só estou elucidando aí, tá? Até porque nem pode ser isso, que senão vai estar muito quente. Vamos pôr aqui 50 graus. 50, 55 e 60 graus. Certo? Então, esses três pontos de medição que eu estou querendo fazer aí do meu tanque. Certo? Então, tá aí, ó. Esses são os três controles. Então, sensor A vai ler a temperatura de 50, sensor B vai ler a temperatura de 55 e o sensor C vai ler uma temperatura de 60 graus, certo? Então, isso aqui, pessoal, existe sim, né, em controle de tanque, onde você tem que ter
uma qualidade, né, uma resposta de qualidade, uma qualidade precisa, né, e você tem aí redundâncias de instrumentos. Poderia ter um instrumento só? Poderia, mas é muito característica do processo, tá, pessoal? Poderia ter só um instrumento nesse tanque aí? Poderia, se eu só ter um transmissor de temperatura. Porém, eu peguei esse exemplo aqui que ele está especificando aí com 3 sensores aí com 3 PT100, tá, pessoal? Então, isso aí é um exemplo para vocês como é a parte lógica por trás do meu instrumento, certo? Dizendo assim, pessoal, esse instrumento tem uma configuração, né? Vamos supor que esse transmissor de temperatura que está empregado, né, nesse elemento aqui, né? Ele foi configurado lá na lógica da automação, né? De 0 a 200. Vamos dizer que ele é de 0 a 200. Os 3 caras aqui. Vamos dizer que ele tem um range de 0, né, a 200 graus. Certo? Então ele tem uma faixa aí de 0 a 200 graus. Certo? Ou seja, esse instrumento aqui, ele vai atender a minha especificação, tá? Eu quero aí do meu processo. Se eu trabalho com um processo que está fazendo essa faixa de leitura, né? Então, esse cara vai me atender, né? Com uma saída de corrente aí de 4 a 20 mil, certo? Pode ver que é bastante informação, tá, pessoal, que a gente tem aí. 4 a 20 miliamperes. Esse é a comunicação aqui que faz aí o meu transmissor, né? Então eu recebo aí uma temperatura, né? Eu recebo uma temperatura de 50 graus aí do primeiro aqui, ó. Eu recebo uma temperatura de 50 graus e a minha conversão de 4 a 20 manda lá para o meu CLP lá, que vai fazer essa leitura, certo? Então isso aí só estou dando um exemplo com três sensores aí, com 3 transmissores, porque é o exemplo que está aqui, certo? E esse cara aqui, ó, no caso esse HART aqui, que é o comunicador, ele consegue entrar online e ver qual que é a faixa aí de range, qual que é aí a leitura que está sendo de forma real, né? Qual que é o valor de temperatura, né? Se está em 50 graus, qual que é o range que vai ter 50 graus, certo? Então, isso aqui a gente consegue identificar, pessoal, através do HART, tá? Eu consigo identificar. Lembrando que isso aqui, ó, ele tem uma faixa de 4 a 20, vamos dizer da seguinte forma. Ele é de 0 a 200 graus. É o range. Certo? Ele vai ler de 4 a 20 miliamperes, certo? Miliamperes, certo? E eu sei que vai ser aí uma faixa de 0 a 100%. Então isso aqui é o... Onde é que está a porcentagem? Aqui, ele vai especificar, então, pessoal. Isso aqui, ó, é o que eu tenho para todos os instrumentos, tá? Para todos os instrumentos. Então, eu tenho o meu range. Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é legal vocês tirarem um print aí, pessoal, para vocês guardarem isso aqui, que é bem interessante, né? Então, eu tenho aí... então, eu tenho aí, pessoal, específico aí, né? O meu range do instrumento, né? A minha leitura de corrente, né? E quantos por cento que ele tá, né? Então, aí, vamos supor que se ele é de 0 a 200, né? Em 50%, como que eu vou identificar, né? Em 50 graus, quantos miliamperes que vai estar?
né? Isso a gente vai ver para frente e vamos calcular bem certinho, né, para identificar. Quando eu vou calibrar esse instrumento, né, vamos supor, tirei esse instrumento do campo, essa temperatura, né, eu vou ter lá os 5 pontos que eu consigo fazer aí da minha calibração, certo? Vamos supor que calibração, vou pegar o mesmo gancho já para a gente já aprender já. Então eu vou dizer assim, pessoal, que em miliamperes, eu consigo aí fazer uma calibração de 4, certo? 4, 8, 12, 16 e 20 miliamperes, certo? Uma classificação aí. Onde vai entrar isso aqui, pessoal? Vai entrar aí uma variação aí de, vamos dizer, em porcentagem. O que é isso aqui? Em porcentagem eu considero isso aqui como 0%, que é o zero do meu instrumento. 0, o 25%, né? O 50%, 75% do instrumento, né? E o 100% do meu instrumento. Certo? Então eu vou especificar aí, né? E depois eu consigo determinar aí em temperatura, né? Em graus Celsius aí, certo? Especificando aí quanto por cento que é. Se ele tem uma variação aí se o instrumento é de 0 a 200 graus, eu sei que aqui eu vou ter 0 graus, né? Se eu vou ter o meu meio, que é 50%, eu vou ter quanto? 100 graus, certo? E eu vou ter aqui o meu 200 graus, certo? Isso aqui, esses outros pontos aqui, o de 75, o de 25, a gente consegue calcular, tem uma formulazinha, certo? Que dá para a gente aplicar aí o valor, certo, pessoal? Então, isso aqui, utilizando para calibração do instrumento, certo? Eu consigo determinar aí a faixa aí do meu instrumento, certo? A faixa de temperatura, certo? Mais ou menos explicando meio por cima para vocês aí, certo? Para controle de temperatura. Isso aqui pode ser feito para temperatura, isso aqui é padrão, tá? Para temperatura, para pressão, para nível, né? Para vazão, certo, pessoal? Isso aqui vai determinar aí para a especificação aí de calibração do instrumento, certo? Isso não vai ter uma variação aí, certo? De temperatura. Vamos dizer aqui que especificadamente esse cara aqui, ele tá... Dá para calcular, mas vamos colocar aqui só para preencher. Vamos dizer que ele é 0,50 e 150. Tá? Vê bem certinho, depois você vai calcular. Então, seria mais ou menos esse cara. Isso aqui seria um método de calibração do meu instrumento, certo? Ah, mas e se ele trabalha com 50 graus, poderia ser de 0 a 100? Não, poderia ser de 0 a 100, né? Mas se ele tem que medir 100 graus, eu posso ser de 0 a 100? Não, porque eu tenho que ter tanto um valor, né, positivo como um negativo, né? 0 é 0, beleza, mas sempre tem que ter um range maior. Você nunca pode... A regra para calibração, para instrumentação, pessoal, prestem atenção nisso que eu vou falar. A regra para instrumentação é que o instrumento ele nunca trabalhe acima do seu 75% de range, tá? Ele sempre trabalha aí dentro da sua faixa, no máximo até 75% da sua faixa de range, certo? Um exemplo bem prático aconteceu essa semana lá na fábrica lá. O que aconteceu? A gente tem um controle de pressão de ar comprimido que vem para a fábrica, né? Então, o que veio uma solicitação para a gente? O meu range que estava lá no meu PT, falando de pressão, tá bem rapidinho, porque é a situação que a gente está passando lá. O meu range do meu PT lá, ele está configurado de 0 a 10 bar. A 8, desculpe. 0 a 8 bar, certo? E o processo em si, ele está trabalhando... ele está trabalhando com... O processo lá, ele está trabalhando com em torno de 7,5 bar,
Então tá trabalhando aí praticamente com 90 e mais, com 90%, né? Tem que fazer o cálculozinho ali. Eles trabalhando com 90% aí do seu range, tá? E o que estava acontecendo? Quando ele dava pico aí de pressão no processo, né? Tem ali os meus controles de alarme, ele estava dando muito alarme em relação ao valor do range. Então, o que foi solicitado para a gente? Foi solicitado para a gente trocar esse valor que eu tenho de pressão, de mudar de 0 a 8 para 0 a 12 bar. Isso foi determinado pelo pessoal da engenharia lá de instrumentação, que é para alterar esse cara aqui. Porque daí que acontece? Se ele trabalhar no processo de 7,5 bar, ele é de 0 a 12 mesmo, ele não vai ficar dando alarme mais. Alarmes aí falsos, teoricamente, né? Não é alarme falso, na verdade. O range do instrumento estava baixo mesmo. Então, fica bem... Nunca se dá para você trabalhar com controle de temperatura aí, com um range muito próximo do que vai ser lido, tá? Do que o processo pede, né? Se esse tanque aqui está valendo aí 180 graus, não poderia ter um range aí de 0 a 200 graus aí, tá? Certo, pessoal? Vocês conseguiram me entender? Não sei se vocês estão aí ou não. Eu tô falando aqui, gente. Positivo, professor. Então, Estamos acompanhando aí. Conseguiu entender, Antônio, mais ou menos, o raciocínio? Sim, professor. Nem sempre o aparelho não vai trabalhar no 100% dele, né? Nunca, né? Sempre. Não, geralmente não. Ele tem que ter aí não pode dizer, um excesso a mais, né? Sempre tem que ter nunca pode trabalhar com pressão elevada, com a pressão no máximo do instrumento. A norma diz para a instrumentação que tem que trabalhar em 75%. Para tudo, professor. O termo que a gente usa lá bastante, lá, o coeficiente de segurança, né? A margem de segurança ali abaixo. É o caso de empilhadeiras mesmo. A gente tem empilhadeiras ali que é para 7 toneladas ali, com implemento a gente trabalha com 3,5, 4 toneladas. Entendeu? É a margem de segurança. Tudo. É isso aí. É exatamente isso aí mesmo. Beleza, pessoal. Vamos dar uma continuidade então para a gente finalizar aí. Tem algumas coisinhas para ver aqui ainda rapidinho. 10, mais tempo. Então, assim, ó. Existe N modelos no mercado, tá, pessoal, de transmissor, de instrumento de temperatura, certo? Esse especificadamente da série Yokogawa aqui, ó, é o que a gente utiliza lá na planta, tá? Isso aqui a gente utiliza bastante na planta lá da Klabin. Klabin aí é 100%, não vou dizer 100%, mas 85% dos instrumentos da Klabin, ali onde eu trabalho no Puma, eu não sei como é que é em MA e nas outras unidades, mas são Yokogawa, tá? Então isso aqui é só o transmissor, tá? É só o transmissor que eu tenho aqui para especificar aí a temperatura. Até tá escrito aqui, ó, esse aqui eu peguei na internet, esse modelo aqui, do próprio manual desse transmissor da Yokogawa, marcando aqui um PV, ó, variável de processo, 28,53 graus Celsius, está marcando. Né? Os transmissores de temperatura X são altamente precisos, né? Termopar e RTD, resistência ou entrada de corrente alternada, né? Milivolt, tem uma conversão para o sinal do 420, para transmissores e tal. Então é mais a descrição aqui do instrumento em si. Eu tenho algumas fotos que eu tirei lá, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu tenho algumas fotos aqui que eu tirei para vocês verem desse fabricante Yokogawa. Deixa eu só achar aqui, vou interromper aqui a coisa para vocês verificarem só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho um de controle de temperatura aqui bem interessante que vocês vão verificar. Eu preciso salvar essa foto.
está fácil de plantar e comprometeu totalmente o desempenho dele. A pena nisso. Agora, o Smith outra falta. Por quanto ao Dennis Schroeder, os detratores, os haters dele, criticam muito a questão de turnover, de desperdício do Schroeder. Mas o fato de, pelo menos, veja a volta do Anthony Davis, o Schroeder, contra Dallas, número jogo, 25 pontos, 13 assistências e 4 turnovers. O jogo contra Dallas, 16 pontos, 10 assistências e 2 Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês. Estou com duas fotos aqui, ó. Para vocês verem na prática aí, pessoal, de transmissor de temperatura aí, certo? Que eu tenho na fábrica lá. Então aqui, se vocês observarem aqui, ó, vou ver se consigo dar um zoom aqui na imagem. Ó. Então aqui eu tenho aqui, ó, esse tanque aqui, o tanque roxo, tá? A linha de tubulação roxa é especificado pela norma como linha de solda, tá, pessoal? Né? Então aqui eu tenho aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar essa imagem ou não? Então sim, professor. Sim, professor. Beleza. Então, ó, então é o seguinte aqui, ó. Transmissor de temperatura, elemento de temperatura, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, até tem mais ou menos aqui, ó, o cabo que está saindo aqui do elemento primário de medição e está chegando no transmissor, certo? E o outro cabo está saindo e daí sabe Deus para onde está indo. A gente sabe que está chegando lá no PLC, lá numa remota, num painel de remota em campo, daí do campo vai lá pro painel do CLP lá pro CLP, do CLP vai lá pro comunicação de rede, da rede vai lá pro supervisor. Então aqui está bem claro, tá, pessoal? Bem específico, né? Aqui vocês conseguem visualizar aqui, ó. E aqui eu tenho um fosso, ó. Tem um fosso aqui, ó. A imagem não está muito boa, o celular não é muito bom para tirar foto, mas aqui está específico aqui um fosso, né? Que está esse cara aqui ligado, ó. Então ele pode tirar essa rosca aqui, tirar o elemento para fora e aqui a tubulação vai estar tranquilo, não vai ter o risco de vir soda em você, certo? Né? E aqui o meu transmissor, né? E o Fogal, ó, o modelinho Fogal, dá até para ver que ele está marcando 23,9 graus. Essa planta é a planta que eu tô na linha de frente ultimamente lá na fábrica, que é a planta que faz aí faz o Taoi, que é das matérias-primas que faz o biodiesel, né? Então ele está marcando temperatura ambiente ali, né? No tanque de solda porque está parado o processo, né? Então, é bem claro na prática aí para vocês o que é um controle de temperatura. Elemento primário, tubulação de solda aqui, porque é roxo, tá? E transmissor. O transmissor envia o sinal do quê? Envia temperatura? Não, pessoal. O valor de temperatura sai daqui, passa pelo transmissor de temperatura que converte a minha temperatura, a minha entrada de temperatura, sai sinal de corrente 420 lá para o meu painel, certo? Professor, mas lá no painel, lá o supervisório, o operador vai ler o quê? Ele vai ler corrente? Ele vai ler temperatura? Não, ele vai ler temperatura. Ele só manda sinal elétrico daqui pro CLP e o CLP vai jogar valor de temperatura para o operador ver. Certo? Ah, mas não era mais fácil, então, mandar direto sinal de temperatura? Não, pessoal, ele tem especificações, igual eu falei, e podem ter elementos de temperatura que manda direto, né, lá pro cartão do CLP. Daí o CLP, né, por lógica matemática lá, Oi. É uma questão óbvia também, né? Se transmitir direto a temperatura que está passando na tubulação, ele vai queimar o aparelho, não pode causar acidente. Nem tem como. Não tem nem lógica, né? Mandar direto a temperatura para o sistema. Não, justamente. Não tem nem lógica. É justamente igual você falou. Tem todo o instrumento, pessoal, de temperatura aí que você vai ler, ele tem que ter o transmissor para mandar sinal de pulso de corrente elétrica para o CLP, tá? Vai converter lá no painel dele. Certo? Acho que aqui, observando essas fotos aqui, fica um pouquinho mais claro, né, para vocês verificarem aí no processo aí industrial de controle de temperatura. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só. Vou interromper aqui que eu vou abrir se consigo outra imagem. Essa aqui também. Isso aqui é interessante. Deixa eu compartilhar de novo. Compartilhar a tela. Tem mais uma foto aqui, pessoal.
Isso aqui eu tirei do elemento em si, quer ver? Vamos ver se vocês conseguem observar aí. Olha aqui que interessante, ó. Isso aqui é o elemento, né, primário aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Ah, professor, por que não tem o transmissor aí dentro? Não tem mesmo, porque o transmissor está do lado, né, que é aquele verde, né? Até aqui está escrito aqui, ó. Não sei se eu consigo girar também. Aqui ele está escrito aqui, ó. Termoresistência PT100 duplo 3 fios. Como assim duplo? Aqui dentro, pessoal, ele tem dois elementos primários em uma única haste. Ele tem o lado A e tem o lado B, né? Eu posso utilizar aí, né, tanto o lado A como o lado B da temperatura, né? Aqui são os cabos de comunicação, né? Esse branco, vermelho e preto, né? Que está vindo lá do meu transmissor, né? A 3 fios aí, e do meu PT100 a 3 fios, que é o que está aqui escrito. Termoresistência PT100 a 3 fios, né? Então, ele vai fazer a leitura da temperatura e vai pegar por um sinal aí de corrente e mandar lá para o transmissor. De temperatura, vai ler temperatura e vai mandar para o transmissor vai mandar lá para o painel. Certo? Isso aqui é na prática, aí bem na prática mesmo, um transmissor de temperatura, um elemento de medição de temperatura. Certo, pessoal? E essa parte aqui, ó, essa parte branca aqui onde estão os terminais, ele é cerâmico, tá? Porque para aguentar a temperatura mesmo, né, para não correr o risco aí de ser uma temperatura muito alta, um exemplo, né? Eu, até hoje, independente se a temperatura do processo é 100, 50, 30 graus, eu sempre vi que é de cerâmica aqui, tá? Os terminais aqui, certo? Eu deveria ter tirado um fora lá e mostrado para vocês, mas eu não lembrei sobre isso aí. Não consegui tirar essas fotos aí para vocês verem. Certo, pessoal? Aqui, pessoal, para vocês terem uma noção, né, falando um pouquinho aí da calibração do meu transmissor de temperatura. Então, aqui, ó, tipos de procedimentos de calibração. Existem uma grande diversidade de procedimentos, mas focaremos naqueles aplicados a instrumentos de 3 tipos de grandeza: temperatura, pressão, peso, objeto, balanço, temperatura em si. Como nós vamos falar de temperatura, vai ser só específico para temperatura. Temperatura. Os instrumentos relacionados à medição de temperatura são indicadores, né, termômetros bimetálicos ou transmissores, né, termopar e termoresistências, né? Ou então os termostatos aí, que são a chave de alarme de temperatura. A calibração de indicadores tipo termômetros é realizada por imersão de parte do elemento sensor do instrumento em um forno ou banho térmico com temperatura pré-ajustada. A temperatura é uma grandeza cuja variação ocorre em um espaço de tempo muito grande, né? Como o professor falou, a temperatura não se lê de uma hora para outra, né? Ele tem um delay aí, ele tem um tempo para mudar o seu estado de temperatura para outro, certo? Então, aqui, ó. Por isso, a avaliação de vários pontos de escala do instrumento é uma tarefa muito demorada. Assim, algumas empresas de calibração optam por usar mais de um forno de banho térmico, estando cada um deles ajustados em um valor diferente dentro da faixa de medição do instrumento a ser calibrado conforme a figura 15. Portanto, o tipo de metodologia adotada, o número de pontos a serem aferidos, bem como a fração de elementos sensores que deve ser imerso no fluido de aquecimento, deve estar especificado no procedimento. Então, existem alguns fornos, né, pessoal, de banhos térmicos que falam que eu consigo variar a minha temperatura, né, e consigo ler aí a temperatura dentro das faixas específicas de calibração, né. Então, observando aqui, a calibração de transmissores de temperatura é feita por meio de simulação elétrica de grandeza de entrada de sensor. Normalmente, a calibração é realizada em 5 pontos, que igual o professor tinha falado para vocês, né? O ponto 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. No sentido crescente e decrescente. Quando você vai calibrar um instrumento, né, seja pressão, seja temperatura, né? Você tem aí a subida da rampa e a descida da rampa, né? Você tem que calibrar lá de 0 a 100% e o retorno dos pontos, né? De 100, 75, 50, 25 e 0%. Isso aí é padrão, tá? De norma
de calibração, tá, pessoal? A simulação de temperatura deve ser feita com um calibrador padrão, né? Igual o professor falou, que tem que ter um padrão, né? O meu banho pode ser um banho calibrado, padronizado para utilizar. E as leituras de saída de corrente e transmissor deverão ser realizadas em um amperímetro padrão, né? Geralmente os fornos já têm empregado nele tanto a leitura de temperatura e a leitura de saída de corrente, tá, pessoal? Isso já é mais específico aí para cada tipo de banho térmico, certo? Tem N fabricantes aí, mas os mais conhecidos aí são os fornos da Precis, que é um fabricante de forno de indução aí, certo? Continuando ali, pessoal. Em algumas situações específicas, conforme a necessidade estabelecida pelo cliente, é possível variar a quantidade e os pontos a serem calibrados. Na calibração de termostatos, são empregados fornos a banho térmico específicos para essas atividades. O valor da temperatura do forno deve estar ajustado em um ponto próximo da atuação da chave de alarme. Então, aqui, ó. Na simulação, o elemento sensor do termostato é inserido dentro do forno. Após a temperatura de estabilização, a temperatura do forno deve ser aumentada gradualmente até o ponto do alarme. No caso, para termostatos, tá, pessoal? Então, assim, ó, todo instrumento de temperatura, existem padrões, né, de banhos térmicos, onde você vai variar ali a sua temperatura, né, e você vai fazer a leitura de corrente, né. Geralmente, igual o professor falou, né, existem banhos térmicos aí que já tem especificado nele a entrada de temperatura e a saída de corrente 4 a 20, certo? Para você ler aí a saída de corrente, certo? Ah, professor, mas o que você vai especificadamente ver numa calibração? Você vai ver a temperatura e a corrente, ou você vai ler só a temperatura ou só a corrente? Tem que ler os dois pontos, tá, pessoal? Tem que ler os dois pontos. Leu lá para 0 graus, vamos supor, é de 0, vamos voltar ao exemplo nosso aqui do Paint, é de 0 a 200 graus, então eu tenho que ler aí de 4 a 20 miliamperes, né? Então, eu vou setar o meu valor ali do meu forno para 100 graus, né? Eu sei que dentro de uma faixa de 0 a 200 é 50% da faixa, ele tem que dar 12 miliamperes. Mas ele vai dar específico? Não vai dar específico. Todo instrumento, pessoal, de medição, ele tem a sua faixa de erro, tá? Nunca que você vai calibrar um instrumento, né? Até onde eu conheço, pessoal, eu já falei, eu não sou o dono da verdade, mas o período que eu trabalho com instrumentação, se eu coloco lá uma temperatura de 100 graus no meu banho, ele não vai conseguir chegar em 100 graus e não vai ter uma corrente de 12 miliamperes cravado, tá? Não existe instrumento perfeito, tá, pessoal? É o exemplo que eu dei do carro para vocês lá. Se você vai numa BR, tá 100 por hora, mostrando ali no teu velocímetro, se for calibrar e ver bem certinho se está dentro do valor de 100 km por hora, não vai estar. Ou ele vai estar aí uma faixa de erro de 10% para mais e para menos, né? Erro de 90 km por hora ou 110 por hora, certo? Nunca vai estar com um valor específico, né? Então, todo instrumento ele tem um erro, né? Porém, esse erro, ele é aquilo que o professor falou, né? Entra na parte do critério de aceitação, né? Critério de aceitação do meu instrumento, certo? Daí é toda aquela parte de exatidão, aquela parte de precisão, de repetibilidade, né? Característica do instrumento, né? A precisão do instrumento. Então, isso vai variar muito com o processo, certo? Aqui, ó, comparação entre quais são os sensores de temperatura hoje empregados aí dentro da indústria, utilizado, né? Os principais termopares e RTDs, certo? Os termistores também é utilizado, e o ICI, que é o CI, o Circuito Integrado, que é esse carinha aqui que o professor tinha comentado, né? Que são os elementos aí de temperatura que pode ser os termistores, certo? Mas o que é o CI em si, professor? O CI é um componente eletrônico que ele faz a medição de temperatura em circuitos eletrônicos, certo? Aqui tem algumas especificações de custo, né? Qual que é mais utilizado, se ele é mais estável ou não, né? Mas vamos voltar e focar nesses dois carinhas aqui, ó. Termopares e RTDs, resistências, né? De termorresistências, certo?
porém eles vão fazer a mesma função, certo? Leitura da temperatura. Porém, igual o professor falou, ó, termopares vão ler em milivolt, né? E saídas de resistores em miliamperes, certo? Resumo. A variedade de sensores empregados para medir a temperatura ou controlar processos que dependem de temperatura é bastante grande. A seleção de um ou outro tipo de sensor depende da característica, né? Depende do processo e da importância do processo, pois diferentes sensores determinam diferentes custos. A qualidade e o tipo de sensor empregado depende da aplicação ao qual se destina e o rigor das medidas, controle desejado. O quadro apresentado na última página, no caso ali da aula, resume-se bem o tipo de sensor que deve ser aplicado em medida, controle que envolve a grandeza, temperatura. Certo, pessoal? Muito interessante essa parte de temperatura, assim, uma grandeza muito específica, muito específica, não, muito utilizada em indústria. Toda a indústria, eu nunca vi, né, o pouco tempo que eu tenho de indústria aí, né, eu nunca vi uma empresa, um processo industrial onde se controla a temperatura. Todo processo industrial tem controle de temperatura, certo? E aqui fica, pessoal, aí atividade de aprendizado para vocês aí, né? Não é cobrado, não vale notas, certo? Mas só para vocês terem o conhecimento do aprendizado aí para controle de temperatura, certo? É isso. Dúvidas? Foi longe, hein, cara? 75 slides aí, meu. Em uma aula só é um pouco difícil dar tudo essa questão. Finalizamos aí a parte de temperatura. Temos mais 3 grandezas para ver, que é pressão, nível e vazão. O professor vai abrir dá até dó, né, de apagar isso aqui, né? Eu vou salvar essa foto. Professor, assim, eu confesso para você que a aula de eletricidade eu tô mais inteirado. Instrumentação, assim, é tudo novo. Eu tenho dúvida na questão avaliativa, avaliação, como que você vai prosseguir nas questões? Quantidade, formato, descritivo, múltipla escolha e cálculo. Isso. Pode perceber, pessoal, que instrumentação ele é muito mais teoria, né? Ele é muito mais teoria do que diretamente cálculo, né? Então, com certeza aí vai ter bastante teoria. Embasado no quê, professor? Embasado em cima das listas de exercício, certo? Não vai fugir do que a gente tem visto nas aulas, tá? Vai ser bem tranquila a prova. Eu acredito que a prova de instrumentação é bem mais tranquila do que a prova de circuitos. Certo? Deixa eu salvar isso aqui de novo. Beleza. O professor vai abrir ali a chamada de vocês. Acredito sim que a aula de instrumentação tem rendido bastante, sim, cara. Não sei se o professor tem falado de uma forma meio clara para vocês, estão conseguindo entender ou não estão, né? Mas para mim, como professor, sim, eu acredito que eu estou conseguindo transmitir de uma certa forma para vocês aí o pouco do conhecimento que o professor tem. Vamos lá. Diário de classe.
Instrumentação e controle. Aulas. Vamos lá então, pessoal. Presta atenção aí na chamada, aí, por gentileza. Ana Gabriela tá aí? Presente. Né? Antônio Carlos está aí? Flávio tá aí hoje não? Não. Gabriel tá aí? Gabriel tá. Presente, professor. Meio quietão hoje, cara. Cansado, professor. Tô cansado. Amanheci hoje. Ó, faz parte, desculpe, né? Gabriele? Presente. Graciele? Presente. Beleza. Irmão, tá aí hoje? Opa! Beleza. José Eduardo? Tá aqui, professor. Beleza. Juliano, Júlio, tá aí. Presente, professor. Aqui, professor. Kelvin tá aí. Kesley, Então aí, professor. beleza. Luiz Gustavo. Aqui, professor. Matheus Lima. Não, Matheus Lima não. Murilo Rodrigo. Também não tá aí. Murilo Rodrigues, desculpe. Pablo tá aí. Paulo tá aí. Estou aqui, professor. O Rian tá aí. Tô aqui, professor. Beleza. Vitor tá aí. Professor. E o Wesley não tá aí. Beleza. É isso, pessoal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no seguinte. Aula do dia 28. Deixa eu ver aqui. Só conferir uma coisa aqui. Então, aqui, instrumentação, controle, instrumentação, controle. Então, a de avaliação nossa é dia 12, as atividades do trabalho para a próxima aula, dia 5, certo? Já está aberto no portal, certinho para vocês, né? E acredito que é isso aí. Próxima aula nós vamos estar aí, né? Entrando aí no conceito aí de vou ver ainda se vai ser pressão, nível ou vazão, mas a gente vai conversando. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o professor, né? O professor está à disposição, né? Fica aí em relação para a gente firmar aí a dúvida que o Antônio tinha perguntado. A prova vai ser bastante teórica aí, bastante conceito, certo? E embasado em cima das listas de exercício, da lista de exercícios que já tiveram de instrumentação, até a parte de temperatura, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que o professor vai falar de outra grandeza na próxima aula, né? Mas não vai cair na prova a princípio, tá? Vai parar até a parte da temperatura, que é a lista de vocês. Se baseiem a prova em cima da lista de vocês, beleza? Acho que é isso aí, pessoal. Da minha parte é isso. Tenham uma boa noite, bom descanso a todos e até semana que vem agora, né? Isso aí. Até mais, fiquem com Deus. Boa noite a todos, até mais. Boa Boa noite. noite, professor. Apanhou da Masmura.